Olá, boa tarde, gente. Meu nome é Cláudia Duncan, para vocês que me seguem. Pois é, resolvi fazer essa live hoje porque eu estava de manhã fazendo a minha pizza proteica. Eu tô aí seguindo um desafio. E aí, postei aqui para vocês e algumas pessoas se mostraram interessadas, curiosas da relação, né, que a pizza pode ter com gestão de processos. E aí eu resolvi fazer essa live rápida com muito conteúdo, explicando qual é essa relação. Mas antes, eu quero desejar as boas-vindas a vocês que estão aqui, que estão chegando. Fico muito feliz com a presença de vocês aqui. E, para quem não sabe, eu sou gerente de processos e projetos organizacionais, trabalho com isso, com gestão, com desenvolvimento de pessoas, para conseguir identificar, mapear gerir processos nas organizações. E eu não tenho como ver processos na minha frente e não conseguir relacionar com essa minha área, né? E aí eu vou trazer para vocês a curiosidade do porquê é comemorado hoje o Dia da Pizza. O Dia da Pizza tem uma data mundial a ser comemorado. Porém, no Brasil, ela é comemorado todo dia 10 de julho desde 1985. E o interessante é que ela passou a ser comemorada a partir do momento em que um secretário de turismo da região de São Paulo, na época, ele colocou um concurso das 10 melhores pizzas, marguerita e de mussarela, para concorrer. Então, ele criou esse concurso, né, na época, e foi tão sucesso esse concurso que ele acabou definindo essa data, ficou marcada na história essa data desse dia de criação. Oi, Débora, tudo bem? Seja bem-vinda. E aí, o que aconteceu? Lembrando que a pizza, ela é originária lá na Itália, certo? E ela foi se criada culturalmente em todo o mundo. Então, se você chega em cada estado, em cada país que você vai, a pizza ela vai ser diferente um pouco. Claro que no conceito geral vai ser a mesma, mas ela vai ter uma diferença no sabor, né? Por quê? Aí entra um pouco de processo, porque o modo de preparo de cada pizza, dependendo da região, é diferente. Então, cada um tem o seu toque especial da região, né? E entrando na questão de qual a relação de processos com a pizza, então a gente tem um processo de produção da pizza, desde a massa, da concepção da massa, até o momento em que ela vai para a mesa para a gente consumir, não é isso? Então, essas etapas, desde o primeiro momento até o consumo, são processos. E aí, Claudinha, como é que você difere? Assim, a gente tem várias etapas no processo. A gente tem o mapeamento dele, a gente tem a identificação dele, a gente tem momentos de melhoria no processo, né? Monitoramento. Então, o que acontece? No primeiro momento, a gente vai mapear o processo e aí a gente pensa assim: o processo de produção de uma pizza, quais são as etapas dela? Então, a gente tem desde a separação daquele ingrediente para a montagem da pizza, né? A gente tem o preparo da massa, porque primeiro é preparada a massa. Posterior, a gente prepara o molho, deixa ali o molho reservado, e aí é que a gente monta a pizza. E geralmente a gente tem as camadas da pizza. Vem a massa, posterior vem o molho, para depois vir um queijo, porque pizza sem queijo não rola. E aí sim vem aquele recheio. E cada região, gente, de onde você mora, por exemplo, aqui em Sergipe, a gente tem algumas pizzas que são tradicionais, mais pedidas na região. E aí é bem bacana essa culturalidade da pizza nas regiões. Oi, Pepe, tudo bem? Vitor, sejam bem-vindos. Estou aqui explicando um pouco desse processo. Aí depois que a gente tem a montagem da pizza,
a gente vem para o cozimento dela. E, por fim, a finalização, que é aquele momento que a gente tira do forno, corta e leva para o consumidor final. Mas, gente, vocês acreditam? Assim como um processo, cada etapa dessa, acabamos de mapear o processo de produção de uma pizza, tá, gente? E cada etapa dessa, a gente consegue identificar, vamos dizer assim, requisitos, pontos específicos que você tem que praticar em cada etapa dessa para que a pizza saia conforme o consumidor está acostumado a consumir. E aí, vamos dizer assim. E além disso, ainda tem questões que a gente pode melhorar a velocidade de produção com a mesma qualidade. E aí eu vou abordar aqui alguns pontos que a gente pode estar trabalhando para que melhore esses processos de produção e tenha um resultado final, vamos dizer assim, de melhor qualidade e padrão e padronizado. Então, por exemplo, cada pizzaria que você vai, eu tenho certeza que você prova uma pizza diferente. A base dela, que é a massa, como eu falei, todas as etapas de montagem dela é a mesma. Você vai ter aquela massa, você vai ter aquele molho, você vai ter o queijo e o recheio. Só que quando você prepara a massa, gente, uma curiosidade, toda massa, ela tem um tempo de descanso. Além dos ingredientes padrões, e aí você vem, o que vai diferir uma pizza da outra, a qualidade do produto que você vai comprar para poder produzir aquela massa, né? A quantidade que você bota de cada produto nela, porque você encontra aquelas massas mais grossas, por exemplo, fofinhas. Você encontra aquela que chega a parecer um biscoitinho, que ela é mais fininho. Então, isso também tem a ver com a forma de preparo e definição de cada um, né? E aí, cada um tem um paladar, né? Então, de repente, eu gosto de um tipo de pizza que vocês que estão aqui hoje gostam de outro tipo de pizza, né? Então, se for para eu petiscar com um vinho, com os amigos, eu prefiro aquela massa mais fininha, porque ela não enche muito a barriga. E ela é bem recheada. E se for aquela mais grossinha, eu já penso que não é aquele momento que eu vou estar ali, não para petiscar, mas sim para realmente me alimentar. Vou dar um jantar, que seja um almoço, que seja. E aí, o que acontece? O preparo da massa, como eu disse, ela tem um tempo de preparo. Então, cada um vai ter um tempo diferente desse preparo, certo? E o molho é a mesma coisa, tem os ingredientes do molho, que cada um vai colocar uma quantidade específica que acha que aquele molho vai estar mais saboroso. Um dia desse eu fui fazer uma lasanha e eu aprendi com minha mãe que o molho é bom você colocar uma pitadinha, parece de açúcar, para poder tirar a acidez. Então, cada pessoa, cada mestre cook aí que for produzir o molho, for produzir a massa da pizza, ele vai colocar uma pitada aí daquele segredinho que vai dar o diferencial naquela pizza, certo? E aí, aí vem a questão da montagem, né? Que, como eu falei, ele vai vir em várias etapas, mas é muito difícil você encontrar uma pizza que ele não seja a massa, molho e queijo, para depois vir um recheio, né? Então, é um padrão que já existe quando a gente produz a pizza. E o cozimento, ele também tem um tempo definido de ficar ali dentro do forno, certo? Então, vai ter aquela temperatura ideal, vai ter o tempo que ela vai ficar ali, para ela vir para a última etapa, que é a finalização, que é a retirada do forno, e o corte. Lembrando que você chega na pizzaria e pede, eu quero uma pizza de 10 fatias. Eita. E quando você muda, tá caindo aqui a minha conexão. Eu espero que não esteja ficando ruim para vocês. Eu coloquei o filtro e depois já é um teste bacana, porque eu coloquei esse filtro, quando eu clico na tela para ver alguma coisa, ele muda. Mas vamos lá, voltando. Então, esse tempo, aí você pede as fatias da pizza, né? Eu quero 8 fatias, eu quero 10 fatias, mas o corte tem que ser do tamanho. Se eu pedir uma de 4 fatias e eu pedir uma de 8 fatias, eu quero que no mínimo o tamanho da pizza seja igual da fatia, né? Então, existe uma padronização para isso também. E tudo isso eleva o nível de qualidade do seu produto final para o consumidor, aquele que vai estar ali consumindo. Então, vamos dizer que você tem uma pizzaria. E aí eu vou entrar agora nos pontos do seguinte: como está a produção
da sua pizza? Como está o processo de produção da sua pizza? Você consegue enxergar quando falta algum ingrediente ou é aquele corre-corre, quando você vai preparar, chega um cliente, pede aquela pizza e você fala, eita, não tem mais aquele produto, não consigo oferecer aquele sabor àquele cliente. Então, eu digo que a partir do momento em que você tem um cardápio com um leque de opções, você tem que ter todos os ingredientes preparados. Então, uma dica é: se você não tem um controle de estoque, procure implantar de alguma forma alguém, um responsável, para estar conferindo com brevidade, né, antecipado, a quantidade de produtos que tem ali, se a gente vai conseguir atender aqueles, todos. E aí, vamos dizer assim, antes de abrir a pizzaria, o horário de serviço, né, de servir o produto, você verifica se tiver alguma que não tem no cardápio, você já elimina do cardápio, bota até qualquer coisa, uma tira, para a pessoa não solicitar e ainda ter uma falha de comunicação com o garçom, vamos dizer que é aquela pessoa que vai ali entregar o cardápio e chegar lá, o garçom voltar com o pedido, ter que voltar para dizer que não tem. Então, assim, é bom, quando você for separar os ingredientes, antes mesmo da sua empresa, crie uma rotina de verificação do estoque. Isso vai facilitar para que você não tenha descontentamento do cliente em querer consumir um produto que está na sua vitrine, vamos dizer assim, que é no cardápio, e você não ter aquele produto para oferecer, tá? Em relação ao preparo da massa, a dica que eu dou é que vocês, para que tenham um processo de produção padronizado e com maior qualidade, comece a contar o tempo de descanso daquela massa. Primeiro, as medidas para produzir aquela massa. Então, quanto de farinha, quanto de cada item você precisa separar, se for necessário pesar, ou ter aqueles dosadores, aquelas colheres que você compra em qualquer lugar, desses que vendem produtos de cozinha, que tem um dosador correto. Então, para você seguir um padrão, porque veja, imagine que eu vou para sua pizzaria hoje, como uma pizza, eu falo, meu Deus, que pizza deliciosa, porque aquela massa, aquele recheio me agradou muito. E aí eu indico para outras pessoas, levo, resolvo fazer meu aniversário lá. Quando eu chego lá, a pizza não tá com o mesmo sabor. Eu falo, ah, meu Deus, mas eu tive aqui de outra vez e não tava desse jeito. Então, assim, peguem, aproveite e comprem esses dosadores para vocês terem um padrão de qualidade na massa que vocês desenvolvem. Ah, Cláudia, mas hoje eu não tenho. Eu vou no olho. O meu chefe de cozinha vai no olho também, porque ele já tem experiência, certo? Ótimo. A massa segue um padrão, mesmo assim segue um padrão. Porém, se aquele seu chefe de cozinha adoecer hoje, e quem tiver que produzir amanhã não vai saber essa quantidade, não vai ter certo, então não vai conseguir manter o padrão do serviço que você vai oferecer, do produto, nesse caso, que você vai oferecer. Então, uma dica que eu dou aqui, um conselho, é que crie, vamos dizer assim, um manual de como faz a massa e quanto tempo ela precisa descansar e quais as condições. Tem temperatura, tem local. Então, é um ponto que eu posso deixar aqui para vocês, que vai melhorar a qualidade do produto final para vocês. E vocês também não vão ficar dependendo de uma pessoa específica para poder produzir aquela massa, porque todo mundo pode ter imprevistos, eu digo assim, porque somos seres humanos. Se a gente que faz, acontece sim de chegar e uma pessoa não poder ir um dia, não poder ir outro, e quem vai executar aquela tarefa? Então, tenham responsáveis e tenham tudo documentado. Aí, quando a gente fala em documentação de processos, o pessoal fala, ah, mas esse rumo de documento é muita coisa, é muito burocrático. Você pode sim facilitar a sua vida, como eu falei. Cria um modo de preparo com a pesagem e pronto, nada demais, muito elaborado, não precisa ir para um sistema inicialmente. Para começar, você pode trabalhar dessa forma. E aí vem a questão também do preparo do molho, né? Quando a gente vai preparar o molho, também tem a questão da quantidade de materiais, quais ingredientes vai usar, que tipo de tomate vai usar, ele é mais maduro, ele é menos maduro, né? E aí você pega e observa exatamente a quantidade de cebola. Tem questão de peso? É questão de tamanho? Não sei. Eu não sou muito familiarizada com cozinhar em si. Eu sou de comer. Mas, assim,
com certeza, cada chefe, cada pessoa que produz, ele vai ter um sabor, um paladar, vamos dizer, diferente para aquele sabor do molho. Mas se você quiser, na sua empresa, padronizar isso, é importante que você também faça, como eu falei, a questão da massa. Você tem um padrão de processo de produção daquele molho, assim como da massa, certo? E aí vamos para a montagem da pizza. Para você montar a pizza, você vai precisar ter um espaço, uma bancada bem ampla e para poder abrir aquela massa, né? E aí tem aquele rolinho, a farinha que você vai jogando e vai abrindo. Aí tem a questão de, na sua empresa, pizza, a massa da pizza, ela é grossa ou ela é fina? Ou ela nem nenhum nem outro? Ela é mais macia ou ela é mais crocante? Né? Então, crocante, né? Então, assim, vejam essa questão. Como é que vocês querem entregar para o cliente essa massa? Gente, se vocês tiverem dúvida, podem perguntar aqui, viu? Que eu vou falando, me empolgo. Mas é só perguntar. Viu? De já tá aqui, né? Tio Zeca, João. Sejam bem-vindos. E aí, o que que acontece? Na hora da montagem, olha, eu cliquei na tela, mudou aqui o filtro. Ô, senhor. A pessoa querendo parecer com a cara melhorzinha, né? E aí o filtro borrando, me sabotando. Mas vamos lá. E aí tem a questão dessa abertura da massa nessa bancada. Então, assim, é bom que tenha uma bancada ampla, né? Tem a questão da espessura da massa, como é que vai ser isso? Se vai ser grossa, se vai ser fina, se vai ser com borda, se não vai ter borda. Então, tudo isso vai influenciar também no seu produto final, certo? E aí vem a questão do cozimento. A gente vai pegar, primeiro a gente coloca a massa no forno para ela pré-assar, né? Fazer aquele pré-cozimento. Quanto tempo eu preciso deixar essa massa no forno? Ou que seja a lenha também, dependendo da situação. Quanto tempo? Além desse tempo, qual a temperatura que eu tenho que deixar? Então, porque veja, depois que você tirar essa massa, você vai rechear ela para voltar para o forno com recheio, né? Então, assim, e tem recheios, gente, que você não coloca, não vai para o forno. Então, você tem que saber exatamente qual é aquele que vai para o forno e aquele que não vai para o forno. Geralmente, pizza como que tem a rúcula, que tem folhagens, a folhagem não vai para o forno, né? No final que você coloca por cima. Então, isso também é questão de requisito, de especificar o processo de produção desse produto. Tá? Então, tentem imaginar também no dia a dia de vocês, na empresa que vocês trabalham, como é dado isso. E aí tem a questão do cozimento, beleza. Já sabemos que a temperatura, tem a questão do tempo. E se a massa for uma massa grande demais, para uma pizza grande, se for pequena, muda esse tempo. E aí vocês me perguntam assim, Claudia, mas é muita informação. Realmente, é muita informação. E quando você não tem essa informação catalogada e você precisa, por exemplo, substituir um colaborador, como é que você faz isso? Como é que você passa essas informações para esse colaborador? Eu costumo dizer sempre para um empreendedor que, que são os meus clientes, que não fiquem refém de CPFs. Criem os processos da empresa de vocês para vocês conseguirem é, transferir aquela responsabilidade, aquela atividade para um novo colaborador. Tanto na questão de ampliação da empresa, porque chega um colaborador novo para ajudar, auxiliar, né, para exercer a mesma função de uma outra pessoa que já está lá, porque a demanda cresceu. E quem vai treinar essa pessoa? Geralmente joga uma pessoa lá e fala assim, ó, acompanha aí o que a outra está fazendo e vai. E aí, inclusive, essa pessoa adquire um vício, pode vir adquirir alguns vícios da pessoa que estava lá e talvez sejam vícios que nem você, como dono da empresa, gostaria que fosse transmitido, mas acontece. Porque ele tá. E aí, muitas vezes eu escuto assim, o pessoal falar. Por que você executa essa atividade quando eu vou gerenciar processo, vou fazer gestão de processo nas empresas e mapear? Aí eu falo assim, por que você executa essa tarefa desse jeito? Não sei, porque fulano de tal me ensinou. Mas você nunca parou para se perguntar por que você faz desse jeito, se não tem outra forma de fazer que seja melhor, de repente? E aí eu sempre venho com algumas sugestões de melhoria, porque eu sou uma pessoa inquieta e eu fico sempre buscando, faço 1 milhão de perguntas para pessoas puxarem, tá? E para, né, de produção da pizza,
A gente tem a finalização dela, que a gente vai retirar do forno, e como eu falei no começo, tem o tamanho das fatias, tem aquela pizza que você vai precisar jogar ainda ingrediente por cima posteriormente. Então, como é que você está padronizando o corte da sua pizza? E tem um padrão ou não tem um padrão? Você tem como ter equipamentos para poder seguir um padrão. Por exemplo, eu vou na doceria, geralmente tem aqueles, eu não sei dizer, aquele negócio redondo para você dividir a torta. Então já fica a marquinha certinha da fatia, né? E na pizzaria tem isso também. Provavelmente você pode conseguir ou mandar fabricar algo que você consiga cortar, né? Para que siga também um padrão. Gente, quando a gente fala em padronizar, em documentar, em definir bem definido a responsabilidade de cada etapa dessa, lembre-se que a gente está buscando que o produto final eleve sua qualidade, né? E que vocês tenham segurança no processo todo que você está fazendo. Você tem uma qualidade no produto final e uma padronização desse produto final. Então, por exemplo, tem uma hamburgueria aqui na minha cidade que eu compro e que eu já sei, eles não têm processo, eles não têm padrão. Eu peço o mesmo sanduíche. Se eu peço hoje e se eu peço amanhã, ele vai ser totalmente diferente. Os ingredientes são os mesmos, mas é diferente. Por que é diferente? Porque eles não têm um padrão, um processo estabelecido, inclusive na quantidade de recheio que eles colocam. E aí, isso, veja o quanto você, dono de uma pizzaria, pode economizar a partir do momento em que você tem um quantitativo certo de recheio que você quer colocar ali e não seja no olho. Porque uma pizza pode ser que tenha muito recheio, outra quase nenhum. O que tiver quase nenhum, o cliente vai reclamar. O que tiver muito, o cliente não vai reclamar, vai adorar, vai indicar, mas quando chegar lá outra vez, pode ser que não esteja do mesmo jeito, né? Então a gente pensa em processo sempre na otimização e na melhoria da qualidade desse produto final. Certo? Se vocês tiverem algumas dúvidas aí, vai colocando aqui. Aí, quando outro setor, de Jaine, está me perguntando assim, quando outro setor não segue o processo, acaba impactando no resultado e na empresa não se e a empresa não se posiciona em relação a isso. Pois é, geralmente quando a gente implementa processos e tem bem definidos as etapas que cada um executa, quando chega o produto final ou quando chega no cliente, ou quando chega até na próxima etapa, vamos dizer que o processo tenha 10 etapas. A falha, vamos dizer assim, a não padronização, o não seguir do processo foi na etapa 2. Pode ser que na etapa 3 ainda não identifique isso, na 4 não identifique, mas na 5 vai identificar até o final do processo. Com certeza vai ser identificado, porque de alguma forma vai impactar em outra pessoa. E se não, o que é muito difícil, passar pelo processo todo e chegar no cliente, quer dizer que está tendo falha em várias etapas do processo, né? E então é importante que esse resultado final que pegue feedback com o cliente para saber se o produto está realmente na qualidade. Porque, veja, se você não pedir feedback para o cliente, pode acontecer que ele nem volte mais. E você não vai nem saber o porquê ele não voltou, não é isso? Então, é também uma etapa do processo, nas etapas de melhoria contínua, de monitoramento do processo e melhoria contínua, entrar em contato com o cliente e perguntar se tá ok. Muitos estabelecimentos quando a gente vai comer, principalmente quando está iniciando. Você vê muito isso quando está iniciando. Eles vêm à mesa, ou vem aquela pessoa responsável pela cozinha, ou vem o gerente, ou vem aquele garçom responsável, né, que é o maître, se eu não me engano o nome. Ele vem até você e pergunta se você saiu dali satisfeito, né? E eu busco sempre falar a verdade para eles. Muitas pessoas têm vergonha de dar um feedback negativo, vamos dizer assim. Eu sempre costumo dizer que não há feedback negativo. O feedback ele vai trazer melhoria, vai como você recebe ele. Então, se você está pedindo aquele posicionamento, é porque você quer melhorar o seu processo. Ou se você quer melhorar a si também, né? Quando se tratando de pessoas. Então, você tem que receber e avaliar. Claro que não quer dizer que o feedback que você está recebendo ali é um feedback que você vai dizer amém. Não, você vai analisar e vai realmente ver se faz sentido aquele feedback, né? Aí outro ponto é isso. Espero que eu tenha conseguido te responder, já. E deixa eu ver o que mais. Em relação a recursos, que eu posso ajudar vocês, vamos dizer assim. Ah, Cláudia, como é que eu sei
se eu tenho muito colaborador ou pouco colaborador. Porque assim, tem horas que minha pizzaria tá lotada e eu não consigo dar conta da demanda, eu não consigo entregar tudo que eu gostaria no tempo certo. Então, gente, pegue cada etapa desses processos. Por exemplo, antes da pizzaria abrir, tenha pessoas separando, desculpa, todos os ingredientes das pizzas. Então, já na medida certa para a produção das pizzas. Tentem criar um padrão de que, se a pizza for de três sabores diferentes, mas os três sabores levem milho, que é a mesma quantidade, exceto a pizza de milho, que vai levar mais quantidade, mas que leve a mesma quantidade. Então, e você já deixa isso tudo separado, pré-determinado. Então, isso facilita no seu processo de produção, quando você tiver muita gente para atender naquela noite, naquele dia. Outra coisa é a questão dos ingredientes da massa, dos ingredientes do molho. Se você deixar já tudo cortado, tudo medido previamente, é mais fácil que você ganhe velocidade na produção do produto e não perca a qualidade dele. Então você consegue atender. Ah, Cláudia, mas como é que eu sei a quantidade de pessoas que eu consigo atender em relação a ao que eu tenho de colaboradores? Aí, gente, é teste, é você avaliar, contar tempo, fazer todo o processo, montar todo o seu processo, organizar direitinho e começar a medir tempo mesmo. Quanto tempo leva essa pessoa fazendo isso, tal, tal. Ah, essa pessoa produz X massas de pizza em 1 hora. Aquele outro colaborador produz X menos Y. Então aí você vai ver, um produz 10, outro produz 8. E aí você vê, ó, esse daqui é mais produtivo. Por que será que esse não está conseguindo ser tão produtivo? É da personalidade da pessoa, porque tem pessoas que são mais lentas e tem pessoas que vão ser mais rápidas. Ou porque ela não está seguindo o processo, ou ela se embanana na hora de fazer. O que é que ela está fazendo? Aí é observar. Aí observe o que está acontecendo e vai lá e sugere melhoria. Gente, não cheguem. Então, eu sempre costumo também dizer isso. Não venha apontar o dedo se você não tem algo melhor para poder oferecer para ela, certo? Então, aí separe todos os ingredientes direitinho, comece a contabilizar o tempo, a quantidade de equipe que você tem, quantos clientes estão indo no seu estabelecimento, qual o meu maior movimento é sexta, sábado e domingo. E aí, nos outros dias, você aproveita esses outros dias para fazer esses testes de produção, do tempo que vai levar, da quantidade de pessoas, certo? Eu acredito que dessa forma, você está começando a modificar algumas formas no sua produção, algumas dicas de que eu dei aqui, já vai melhorar bastante a rotina de vocês, certo? Eu espero. Oi, Vanessa, Matheus, sejam bem-vindos. Ingrid, tá, se estiveram aqui também. Gente, vocês têm alguma dúvida, pode mandar aqui. Eu vou encerrar a live. Já falei bastante sobre como ajudar, né, uma pizzaria, no fim das contas, no processo de produção dela. Já mostrei ela o que é um processo dentro da empresa, dentro de uma produção de uma pizza. É tanta coisa que eu poderia ficar horas aqui falando, certo? E com dúvidas ainda mais, eu poderia dar mais sugestões de melhoria. Mas se vocês quiserem, podem entrar em contato comigo no meu DM, fiquem à vontade para tirar dúvida. Toda segunda-feira eu abro um espaço para vocês que têm dúvidas no processo da empresa de vocês, para poder tirar essa dúvida e levar sugestão de melhoria. Vou estar fazendo mais lives aqui, tá? Para vocês poderem ir se familiarizando com esse assunto e vendo como é que pode melhorar na sua empresa. E para encerrar, assim, eu quero dizer que se você não consegue ainda entender o que é um processo, como identificar esse processo, né? Fala aqui comigo também, que eu posso te ajudar nisso. Eu sempre estou trazendo conteúdos aqui, inclusive para o meu Instagram, dizendo o que é, né? Trazendo conceitos, dando exemplos, exatamente para poder ajudar todos vocês aí nessa movimentação, tá? E é isso. Espero que tenham gostado da história, de como surgiu essa pizza, né? De como a gente relacionar a pizza com gestão. E obrigada por todos que estiveram aqui. Eu agradeço muito a oportunidade de poder levar um pouco mais do meu conhecimento para vocês. E é isso. Até mais.